Olá a todos, todas e todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso processo formativo. Eu sou o professor Valdir Silva, eu tenho 50 anos, olhos e cabelos castanhos claros, cabelo bem curtinho, uso óculos, estou hoje com uma blusa em tons de caramelo e marrom, né? Porque hoje aqui em São Paulo anda meio frio, e estou à frente de uma estante com livros e alguns objetos. Hoje, em especial, nós temos dois amigos aqui convidados, né, que é o Everaldo e o Fábio, né, e vou então passar a palavra ao Everaldo para que ele possa se apresentar e cumprimentá-los. Olá, professores. Olá, professoras, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Everaldo Machado. Obrigado, Valdir, por a gente trabalhar hoje juntos, né? É um prazer sempre estar aqui com vocês. Sou alto, tenho os cabelos castanhos, uso óculos, estou usando hoje uma camisa marrom, tenho o fundo amadeirado. E é um prazer passar esse dia aqui com vocês de hoje. Passo a palavra para o Fábio para se apresentar. Olá, professores. É uma alegria para mim estar aqui ao lado de pessoas tão especiais como o Everaldo e o Valdir. Eu sou professor de matemática e PEC aqui na diretoria de Campinas Oeste e estou cumprimentando vocês, né, e vou estar com vocês nesta formação. Estou sentado em um escritório, ao meu fundo tem uma parede mais clara com algumas fotos e algumas coisas de escritório, umas pastas. Sou negro, uso óculos, cabelos raspados e estou com uma camiseta polo branca, falando aqui com vocês. Bom, para começar, Valdir, se me permite, eu ia pedir a licença de compartilhar o slide, feitas os devidos cumprimentos e apresentações. Hoje, pessoal, nós vamos, né, tratar da formação de professores do material Aprender Sempre, onde nós temos aqui à frente a etapa, né, uma formação de etapa do ensino médio. E nós vamos trabalhar dentro do material a sequência de atividades 5, né, volume 2, etapa 2. Avançando no próximo slide, a gente tem o QR Code com um link para a gente acessar a versão online dos cadernos do material Aprender Sempre, como sempre a gente faz, né, isso às vezes acaba sendo muito útil para vocês. Avançando mais um slide, a gente tem também o QR Code para vocês verificarem o roteiro formativo, né, que acaba auxiliando, né, no aprofundamento e no planejamento dos ATPCs e dos trabalhos dentro do nosso roteiro formativo e dos nossos referenciais. Bom, agora, quais são os objetivos dessa formação? Num primeiro objetivo, nós vamos revisitar o cronograma e a estruturação das nossas formações, ok? A gente vai fazer isso de uma maneira breve e tentar ser bem claro. No segundo objetivo, pessoal, nós temos a intenção de refletir sobre a estrutura do raciocínio lógico matemático, olhando para os elementos, né, do raciocínio espacial, noção de comprimento e distância, noção de superfície, corpo-espaço, raciocínio temporal, sucessão e raciocínio duplo. Então, a gente tem essa intenção no segundo momento. E num terceiro momento, para finalizar os nossos objetivos, nós vamos trazer análise do material Aprender Sempre, né, fazendo uma relação com processos, né, de construção, né, da estrutura do raciocínio lógico-matemático. Esse é o nosso caminhar de hoje. Agora eu passo a palavra para o Everaldo, que vai continuar com vocês. Bom, e neste primeiro momento que nós temos o nosso cronograma, né, qual que é o objetivo nosso? É dar revisitar o nosso cronograma de estruturação das nossas formações de ATPC. A gente vai lembrar que nós estamos trabalhando na SA5, no volume 2, na parte 2, nós vamos estar discutindo as estruturas básicas do raciocínio lógico e vamos também lembrar como é a nossa formação, como que a gente trabalha com essa formação nossa. É um tempo de 45 minutos, que é a formação de etapa, da parte 2 que nós vamos fazer. Aí, o que nós estamos trabalhando nessa formação? Ela é feita da nossa formação de etapa da parte 1, que também durou 45 minutos. Nessa formação de etapa, nós vamos ter as nossas pílulas do conhecimento da primeira, segunda e terceira série do ensino médio, cada uma com duração de 5 minutos, aonde os formadores, no caso nós, AES, nós fazemos o quê? Nós damos uma formação para vocês, como é que se trabalha com os exercícios e alguma ideia de como aplicar aquela teoria discutida na transmissão de etapa ao nosso material do Aprender Sempre. E depois nós temos essa formação da parte 2, onde a gente vai terminar com a nossa
nossa formação, do nosso conhecimento, sobre a nosso conteúdo metodológico em discussão. Bom, e aí? O que nós temos? Como que nós acessamos essa formação? Basta nós apontarmos o nosso celular para esse QR Code que está aí, vai ser direcionado para a nossa página do nosso repositório. É importante vocês lembrarem que eu vou ter que colocar sempre a data, né? Lembrar da data da nossa formação. Nós estamos no programa de recuperação e aprofundamento. Qual que seria a data? Sempre às quintas-feiras, onde vai filtrar todas as formações que tem. E aí a gente vai revisitar. No caso dessa formação é do dia 10. Então a gente vai colocar lá dia 10/11 e nós vamos ter o quê? Essas informações para nós colocadas. E aí nós vamos para o nosso terceiro momento, para a nossa parte aí, que é o nosso momento de reflexão. E aí, professor, como podemos utilizar as estruturas do raciocínio lógico-matemático para solidificar as atividades propostas aos estudantes? Passo para você, Fábio. Comente para nós um pouquinho como a gente utiliza essas estruturas do raciocínio lógico-matemático. Olha, Everaldo, é uma excelente pergunta que eu acredito que os professores devam se fazer, né, tendo esse momento de troca aí na escola, pessoal. Eu particularmente entendo, né, disso tudo que também o Valdir e a Rosana vem trazendo nas formações, que a gente precisa entender os diferentes processos, os níveis cognitivos que nós trabalhamos, né, essas etapas do raciocínio lógico. E pensando nisso, a gente vai propondo atividades mais reflexivas, mais argumentativas, onde o estudante tem a possibilidade de passear ou de percorrer essas etapas, né? Esses processos que nós estamos estudando. Inclusive, professores, eu acho que é muito importante que a gente se aproprie disso para que nós tenhamos intencionalidade nas nossas proposições, porque às vezes fica meio de acordo com o material e os nossos estudantes às vezes pedem algumas coisas mais específicas, e aí vai de cada realidade tá trazendo isso. Mas eu acho que é um caminho, Everaldo, olhar com esse cuidado e tendo essa intencionalidade na hora de trabalhar com o estudante. Muito obrigado, Fábio, pelas suas contribuições, foi ótimo, e a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Então, professor, e aí? Nosso segundo momento, como que a gente vai trabalhar com ele, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho com a estrutura do raciocínio lógico-matemático. Nesse segundo momento de formação, nós vamos refletir um pouquinho sobre raciocínio lógico-matemático. Nós vamos discutir um pouquinho sobre a abstração empírica e reflexiva, a evolução do raciocínio lógico, né? E aí eu vou chamar o professor Valdir para ele conseguir trabalhar um pouquinho com a gente a respeito disso. Valdir, contigo. Everaldo, obrigado. Fábio, bem colocada a sua relação aqui com a questão, né, de como nós podemos utilizar, né? E a hora que você estava comentando aqui, eu estava lembrando, né, do processo lógico da taxonomia de Bloom também, né? Que sempre que a gente desenvolve, né, que a gente tem um planejamento, nós deveríamos levar em conta esse processo da taxonomia de Bloom, né? Relacionado aos processos de construção, né, do conhecimento, de processos de viabilização das atividades aí por parte dos nossos estudantes. Bom, nós vamos aqui para o nosso segundo momento e vamos aqui trabalhar, né, o processo de estruturação do raciocínio lógico, né? E ele diz aqui para mim o seguinte, né, esse primeiro momento, né, que o objetivo, né, já dando ênfase à nossa questão da reflexão, que o objetivo será sempre não o de ensinar matemática ou de pensar, mas o de ajudar o estudante a desenvolver suas capacidades de raciocínio, né? Por quê? Porque a partir do momento em que nós conseguirmos desenvolver as capacidades de raciocínio, nós vamos conseguir, né? Nós vamos ter um processo matemático e de pensar muito mais ágil e muito mais refinado, né? Então, pensando nesse processo, nós vamos trabalhar hoje com o raciocínio espacial, a noção de superfície, o raciocínio temporal, a sucessão e o raciocínio duplo. Bom, antes de nos encaminharmos para esse processo, né, de formação de hoje, né,
eu vou revisitar um pouquinho a formação anterior, em que nós falamos da teoria de conservação de Piaget, né? Só para ficar bem claro que toda a estrutura do raciocínio lógico ela está linkada à teoria da conservação de Piaget, né? Então, o que diz a teoria da conservação de Piaget? Ele diz que nós, estudantes, conseguimos entender quando nós temos 100 ml de água e colocamos num copo, e depois, e aí nós verificamos certa altura de água nesse copo. E aí nós pegamos esses mesmos 100 ml e colocamos numa outra vasilha com maior área, né, maior superfície plana, e nós observamos que a altura da água ela diminui. Porém, ainda se mantém os 100 ml. Né? Então, a teoria da conservação ela diz que uma mesma estrutura disposta de formas diferentes continua ainda tendo a mesma quantidade dessa estrutura. Né? Então, essa é a conservação. E nós vamos precisar muito desse processo de conservação para entender essa parte toda de estruturação. Bom, pensando aqui no processo do raciocínio espacial, noção de comprimento e distância, né, a gente precisa ressaltar que, né, nós estamos trabalhando o que nós chamamos de dimensões do espaço, né, dimensões espaciais, né, e ela se dá quando? Quando ela se inicia? Quando nós nascemos e nós ocupamos um lugar no espaço. Esse processo de ocupar um lugar no espaço, nós chamamos de espaço vital fundamental, né, que está reduzido inicialmente ao nosso corpo, né, ao nosso espaço corporal. Né? Posteriormente, né, já com essa noção de espaço corporal, nós conseguimos direcionar os nossos olhares, nós conseguimos nós iniciamos a locomoção e a percepção de pequenas distâncias. Né? Então, o nosso espaço corporal, né, ele é o ponto de referência para que nós possamos ter novas aquisições espaciais, né? E essa noção de espaço, né, ela está estruturada, né, por meio dos nossos sentidos e da nossa movimentação, ou seja, né, nós estamos adquirindo a noção de espaço conforme nós conseguimos nos movimentar e conforme os sentidos em que nós temos. Bom, toda essa movimentação e sentido, ela gera o quê? Ela registra o quê? Ela fica registrado em nosso inconsciente para que a gente possa acessar sempre que necessário, né? E alicerçar esse processo de noção de comprimento e distância dentro de um raciocínio espacial estruturado, para que a gente possa diferenciar o eu corporal, né, das relações com o mundo exterior. Né? Ou seja, o meu eu corporal, até onde eu posso chegar, né? Quais são, né, as barreiras para que eu estruture esse processo, né? Para que eu possa desbravar esse processo aí espacial, né? Pensando sempre que, né, essa noção espacial e essa noção de comprimento, ela se altera com o tempo, né? Quando nós estamos pequenos num local ou na casa da nossa avó, normalmente, e nós achamos tudo muito grande. Quando a gente fica um tempo sem ir, nós crescemos, e quando nós voltamos, parece que nós estamos em um outro local, que não é o mesmo local, porque não tem as mesmas dimensões e que nós estávamos acostumados. Por quê? Porque a nossa estrutura de raciocínio espacial ainda estava sendo montada, ainda estava em fase de amadurecimento, né? Então, a gente precisa entender
que essa noção de estrutura ela vai se movimentar conforme nosso amadurecimento, né? Até que nós cheguemos à conservação e à noção de superfície, que é o nosso próximo passo. Então, quando a gente está trabalhando a noção de superfície, nós estamos utilizando mentalmente a noção de igualdade e diferença de áreas, né? Mas por que igualdade e diferença de áreas? Porque a gente volta aqui para a teoria de conservação. Então, percebam que a gente está falando de teoria de conservação a todo momento, porque é ela que vai estruturar essa nossa noção de manter algo, né, estável, mesmo que altere, e mesmo que eu tenha uma superfície plana, né, e eu coloque nessa superfície uma casa, um carro, uma horta, né, um jardim, né, eu continuo tendo a mesma superfície. O que se alterou, né, foram as áreas ocupadas dessa superfície, mas a superfície continua lá. O que eu tenho? Eu tenho menos áreas livres, mas a superfície continua intacta. Então, essa relação de superfície, ela é importante para que a gente tenha aí, na teoria de conservação, esse pensamento, para que a gente possa estruturar, né, alguns pontos referenciais em estrutura essa formação. Então, por meio da estrutura, né, de superfície, de noção de superfície que nós temos a organização espacial do corpo, né, que nos direciona aos processos de conceitos espaciais. Nós temos o espaço do corpo, né, que está associado à noção do corpo, né, está associado às estruturas da configuração corporal de alto, magro, né, baixo, gordo, né, na verdade é alto, baixo, magro, gordo, etc., que são essas estruturas corporais. A gente tem também o espaço, né, dentro dessa noção de superfície, o espaço dinâmico ou a noção de espaços, né, que são espaços, como o próprio nome já diz, dinâmico, já são os espaços necessários para que o nosso corpo possa se movimentar, seja andando, pulando, correndo, né, rolando, né? A gente tem noção de quanto a gente tem de espaço para se movimentar. Tanto é que quando a gente está em casa, né, e a gente vai brincar de bola dentro de casa, ou vai fazer estrelas, antigamente a gente fazia estrelinha, e vai fazer dentro de casa, a gente já tem noção do espaço que a gente está ocupando, o estudante está ocupando, né? A gente tem o espaço vital, que é o espaço de segurança, que é aquele espaço em que nós nos sentimos seguros, como, por exemplo, o espaço do nosso lar, a nossa casa, né? Para nós é um espaço seguro, é um espaço em que nós nos acomodamos, né? Temos os espaços sociais, né, que são os espaços de relacionamento e formação de grupo, né? Temos os processos simbólicos, né, da simbologia espacial, que estão mais voltadas para o raciocínio lógico-matemático, que tem a ver com a parte da simbologia do comprimento, área, perímetro, volume, etc. Bom, pensando nesse processo todo, né, a gente tem aqui um processo da noção cognitiva de espaço, que está ligada ao entendimento das dimensões de itinerário, direção, né, sentido, localização, que é muito importante no nosso processo de dia a dia. Então, a nossa constituição de estruturação do raciocínio lógico, ela está muito embasada também em como nós nos locomovemos num certo espaço ou num certo território, né? E pensando em uma estrutura de espaço e tempo, né, como a gente estava de corpo e espaço, né, a gente precisa também ter a relação
desse espaço, né, todo esse processo espacial em relação ao raciocínio temporal, né? Então, todo esse processo que a gente tem do raciocínio temporal, né, ele está ligado ao nosso deslocamento físico ou interno, né? E são ações, né, que são constituídas por nossa memória, são processos que são constituídos diretamente na nossa memória, e esse processo de tempo é um processo de sucessão, é um processo, né, que nós temos em que o momento posterior, né, é o momento anterior mais uma unidade de tempo em que nós estamos nos relacionando. Nós falamos do processo, né, de sucessão, né, por meio da seriação na formação anterior, é um processo de seriação, onde a gente tem as estruturas todas formadas sempre por N mais 1, né? Então, a gente tem, dentro do processo de tempo, a gente tem dentro da sucessão temporal, 3 processos determinados por Piaget, que são os processos de tempo psicológico, que são aqueles que são intuitivos, e nesse processo de tempo intuitivo, né, de tempo psicológico, é aquele processo em que nós sempre falamos que quando uma atividade está prazerosa, ela passa muito rápido, o tempo passa muito rápido. Mas quando esta atividade não é prazerosa, né, ela demora uma eternidade para passar. Né? Essa relação de tempo é uma relação de tempo, né, intuitiva, e é uma relação de tempo psicológica. Ela mexe com as nossas funcionalidades psíquicas, né, para que a gente tenha essa noção de que transcorreu, né, muito rápido, ou de que teve uma demora muito grande nesse mesmo espaço de tempo. Bom, o outro processo é o processo de tempo qualitativo, né, que é um processo de noção essencialmente cognitivo, né? Ele é um processo todo cognitivo, mas que ele leva em conta esse tempo psicológico, esse tempo intuitivo que a gente tem, e ele está relacionado ao processo de sucessão e de duração da nossa percepção imediata. Então, ele tem um processo aí qualitativo, né, de sequenciamento de tempo, então, de sucessão desse tempo e do tempo psicológico que a gente está trabalhando. E temos também, né, o tempo métrico, que é o tempo em que a gente tem a parte qualitativa com intervenções de unidades métricas como utilizadas em geometria, né, na cinemática, na mecânica, né, que se usa um determinado padrão para essas unidades aí de tempo, como, por exemplo, quilômetros por hora, a relação de quilômetros em 1 hora, dos metros por segundo, e assim sucessivamente, né? E percebam que a gente fala bastante no raciocínio temporal de sucessão, né? E eu já trouxe um pouquinho desse processo de sucessão para que a gente possa repensar e discutir um pouquinho. O processo de sucessão é um processo de seriação, é um processo longo aí de seriação, né? E a sucessão, ela é uma sequência de movimentos, né, em que inicialmente nós passamos a entender, né, e aí entra novamente, né, a teoria da conservação, nós passamos a entender que uma pessoa, né, um estudante, né, que precisa percorrer uma certa distância, né, como, por exemplo, numa competição, quem chega em primeiro, né, teve um tempo menor que quem chegou em segundo, que teve um tempo menor que quem chegou em primeiro, porém, a relação de distância ela é a mesma, a conservação de distância é a mesma. Eu estou conservando o primeiro
colocado como relação de tempo, e aí cabe a nós entendermos essa relação, né, de velocidade e tempo, que quem chegou em primeiro teve uma velocidade maior, né, pensando nesse processo de sucessão, quem chegou em segundo, né, tem um tempo maior de quem chegou em primeiro e tem uma velocidade menor do que quem chegou em primeiro, e assim sucessivamente. Então, esse processo todo de sucessão é um processo de entendimento que nós precisamos para fazer previsibilidades, para trabalhar a parte de situações previsíveis, né, probabilidade, toda essa estruturação, né, de antecipação de resultado, de chegada de um resultado, né, e pensando lá em sucessão, quando a gente está pensando em todos esses processos, que a gente tem uma distância a percorrer. Então, esse é um primeiro dado. Eu tenho uma distância a percorrer e esse estudante percorreu essa distância em X minutos ou em X horas, né? Esse é um segundo dado. Então, eu tenho em quanto tempo, qual é a velocidade desse aluno, né? Qual a velocidade desse estudante? Então, percebam que nesse processo de sucessão, a gente tem várias entradas a ser discutidas, né? E por isso faz-se necessário que a gente entre aqui nesse processo de discussão do raciocínio duplo, né? Pensando aí no processo da estruturação do raciocínio como uma estruturação do raciocínio duplo, né? Que é a capacidade que nós temos de efetuar mentalmente problemas que exijam entradas, né, uma sequência de 2 ou mais entradas, né, para que a gente possa determinar, né, uma resposta, ou possa chegar a uma determinada conclusão, né? Como, por exemplo, nós temos lá 5 saquinhos de bolinhas de gude com 6 bolinhas de gude cada um, né? Aí eu pergunto assim, se nós perdermos 22 bolinhas, com quantas ficaremos, né? Então, olha só, eu preciso fazer uma primeira entrada, que são os 5 saquinhos vezes as 6 bolinhas de gude, então eu tenho 30 bolinhas de gude. Fiz essa entrada, esse é um processo todo racional e mental. Tá, a partir dessa primeira entrada, agora eu entro com uma segunda informação, uma segunda entrada, que é perder as 22 bolinhas de gude, né? E aí eu posso trabalhar com quantas nós ficaremos, certo? Mas são processos que são de dupla entrada, e esse processo, essa primeira entrada, né, é um processo que nós vamos ver na próxima formação, né? Trabalha muito com as estruturas de memória de curto prazo, né? Que são as memórias de trabalho, as memórias de curto prazo. Nós vamos ver bastante isso na próxima formação, para que a gente consiga reter essa memória, manter esse processo, né, de memória, para fazer a segunda entrada e dar uma resposta corretamente. Bom, chegando aqui a algumas considerações sobre a estrutura do raciocínio lógico e por que nós estudamos um pouquinho das estruturas do raciocínio lógico, é porque esse processo ele nos garante, né, que todos os esforços que nós, profissionais de educação, temos são para que nós possamos possibilitar, né, e promover metodologias que fomentem maior maturação neurológica e melhore as estruturas cognitivas dos estudantes, né? Sempre pensando nos aprendizados significativos, né, e no processo de construção e facilitação cognitiva para os nossos estudantes. Bom, saindo aqui dessas estruturas formais, da qual nós
nos estruturamos, nós vamos passar para um terceiro momento, né, que são o momento das atividades do Aprender Sempre, né? E vou convidar aqui o Everaldo para nos auxiliar aí nesse processo. Everaldo, eu acho que a gente termina aqui a parte conceitual, podemos dar seguimento à parte aí das estruturas das atividades? Sim, Valdir, vamos lá, vamos trabalhar com ela para a gente poder entender um pouquinho mais como se dá esse processo da estruturação desse raciocínio lógico-matemático, depois dessa explanação sua, neste material nosso Aprender Sempre. Vamos ver como que ele trabalha, como que ele funciona, né? Então, para a gente pensar nisso, nós vamos estar trabalhando com a situação de aprendizagem 5 da primeira série do ensino médio, e a gente só vai lembrar o nosso movimento metodológico. Qual que é o movimento metodológico? Todas as nossas aulas do material, ela tem um iniciando, um desenvolvendo e um finalizando. Ela é formada por 4 blocos de aula. Na verdade, nós temos 8 aulas, onde tem os nossos temas aí colocados para vocês. E nesse tema do primeiro ano, o que que nós temos? Nós temos uma habilidade que é trabalhar com o Teorema de Pitágoras. Nós vamos ter a demonstração, resolver e elaboração. Todos eles de situações, problemas que envolvam o Teorema de Pitágoras. Então, a gente vai estar trabalhando sobre esse Teorema de Pitágoras. Para isso, a gente separou uma atividade do material Aprender Sempre, que ela vai trabalhar para a gente a respeito disso. Olha só que legal. É um assunto bem legal para os alunos entenderem como funciona. Foi buscado lá na situação da aula 7 e 8, na nosso volume 2, a situação de aprendizagem 5, onde ele vai falar de telas de celular. Nós sabemos que a tela de um celular é medida pela sua diagonal. Então, para a gente saber um tamanho, tendo para nós essa representatividade que eu tenho a largura e tenho o comprimento, como que eu faço para a gente descobrir o tamanho dela? E é interessante já lembrar que nesse item aí para nós, já fala para a gente que a unidade de medida que se trabalha com telas é em polegadas. Ele já diz que vamos usar o valor de 2 centímetros, 2,54 centímetros como unidade para a gente transformar o quê? A polegada em centímetros. Então, olha lá, Valdir, como que a gente pode trabalhar com esse exercício usando esse raciocínio lógico matemático? Bom, Everaldo, esse processo, né, de entrada, quando o nosso estudante, aliás, não só o nosso estudante, quando nós também estamos fazendo a leitura da atividade, né, nós temos uma interação automática com o nosso processo mental, e aí nós criamos uma imagem mental, nós já temos uma imagem aqui que nos ajuda a estabelecer esse processo da imagem mental. Essa imagem mental, ela faz com que nós passamos a ter, né, um processo todo de estruturação do que é pertinente sobre essa atividade, inclusive revisitando, né, e requisitando elementos que nós já trabalhamos anteriormente, né, em nossos conteúdos, conceitos que são necessários para a resolução dessa atividade, e pensar que ele tem que revisitar conceitos sobre as diagonais, mas nós temos aqui um processo, né, de dupla entrada, que ele tem, primeiro, o cálculo aqui todo, né, desse padronização da diagonal, e depois, por meio desse processo, ele transforma em polegadas, né? Então, esse processo é um processo de dupla entrada, que resgata conhecimentos anteriores, né, e faz sentido que a gente acompanhe o desencadeamento do raciocínio do aluno para verificar se a gente precisa de uma nova intervenção ou de uma reestruturação do conhecimento nesse momento aí do desenvolvimento da atividade. Bom, podemos, Valdir, peço desculpa do delay aí que houve. Mas eu queria só ressaltar também, Valdir, que com a sua explanação e com essa exploração e aprofundamento de toda essa base teórica, eu me fiz lembrar de uma situação que eu passei com a minha filha. Eu tenho uma filha muito pequena e, por muitas vezes, eu não quis respeitar o processo dela e quis que ela simplesmente adquirisse, né, até por meio de decoração, né,
de decoração alguns conceitos, né? E falando e estudando, né, entendendo todas essas etapas, a gente vai percebendo que muitas vezes, trazendo até uma frase que você usou na formação, Valdir, a gente vai propiciando situações para que o próprio estudante construa o seu conhecimento, né? E não aquela ideia de que a gente carrega na cabeça deles um conhecimento de forma robótica, né? Vou usar esse termo, mas é todo um processo. E só então resgatando aqui na segunda série, como o Everaldo observou na primeira, a gente tem esse movimento metodológico do início, do desenvolvimento e da finalização, enfim, e onde na segunda série, caros professores, nós vamos com uma habilidade lá do 8º ano que fala de calcular a probabilidade de eventos, né? Com base na construção do espaço amostral, isso é muito importante que a gente vai trazer na atividade, e também fala de utilizar o princípio multiplicativo quando for possível, né? E também de reconhecer essa questão do reconhecimento que a soma das probabilidades de todos os elementos, né, do espaço amostral, de todos os eventos, né, por assim dizer, é igual a 1. Essa é a habilidade. E ali a gente tem no quadro, né, como que vai avançando nas aulas. Mas pode passar, Valdir. Era somente isso que eu ia falar. E nessa atividade, então, da sequência de atividade 5 da segunda série, a gente pegou uma atividade da aula 7 e 8, como vocês estão vendo. É a atividade 1, que traz uma questão do Enem, que como vocês já estão acostumados, né, as questões do Enem normalmente são contextualizadas. E aí, daqui a pouco o Valdir vai falar sobre ela, mas repara que o estudante precisa trabalhar com a interpretação e entrar dentro da atividade para responder. E nós, como professores, né, a gente tem várias oportunidades de estar favorecendo, como o material fala, né, desde o processo das rodas de conversa até nas correções coletivas, para que ele vá aprofundando e, por meio dessa atividade, por exemplo, adquira a habilidade. Mas, Valdir, abro para você, para os seus comentários. Bom, Fábio, olha só, é uma atividade em que a gente já tem uma imagem, né? A gente já tem uma figura aqui para nos direcionar, né? Esse processo, né? Como todo processo de construção gráfica, ele é um processo de dupla entrada, a gente percebe isso porque a gente tem lá o processo rural, né? Uma determinada graduação aí de temperatura, né? O processo comercial, né, o item comercial, e assim sucessivamente, né, e a gente precisa lembrar que, né, ele vai resgatar elementos, é claro, sempre que a gente precisar, a gente vai resgatar elementos, mas a gente precisa ter o raciocínio lógico aqui, a tomada de decisão, para eliminar respostas que não são condizentes, né? Então, ele já fala que tem que ser inferior a 31 graus, então a gente já poderia eliminar alguma atividade, algumas respostas aí, e isso, o raciocínio lógico nos traz muito disso, né? Dessa tomada de decisão, mas é um raciocínio de dupla entrada que a gente precisa precisa ir trabalhando nesses processos, Fábio. É uma atividade gráfica, e a atividade gráfica ela é sempre prazerosa, né? Por si só, o gráfico ele já tem que nos dizer todo o contexto sem nenhuma outra informação adicional, né? E isso fica claro para que a gente trabalhe aí com os alunos e nesse processo todo de estruturação do conhecimento, né? Vamos para a terceira série, Everaldo? Everaldo, seu microfone está fechado. É muito bom a gente ouvir esses comentários, né? Como que funciona esse conhecimento da SA5, como que a gente trabalha, tanto da primeira série como da segunda série, e vem a nossa terceira série. Olha que legal, quando a gente fala da função seno, cosseno, tangente, né? Conhecer como que a gente constrói esse gráfico da função seno e cosseno, como que é saber construir, como que é compreender esse gráfico. São essas habilidades que estão em jogo. E aí fica uma curiosidade, né? Como que a gente trabalha, será, com esse tipo de exercício que nós escolhemos para vocês? Como eu vi anteriormente, tinha um auxílio de um gráfico, outro tinha um desenho. Esse que a gente vai ver agora, ele não tem auxílio nenhum.
que ele tem para nós? Apenas um enunciado, né? Nós vamos observar que é um enunciado. Olha só, é um feito da nossa P, esboce o gráfico da função f de x igual a 1 mais 2 seno de x. E aí, Valdir, o que nós vamos precisar? Quais são os conhecimentos que nós vamos ter que mobilizar para a gente dar conta desse tipo de exercício? Pensando sempre nesse raciocínio lógico matemático. Que tipo de pensamento que eu tenho que ter para a gente dar conta de resolver esse item? Passo a palavra. Bom, Everaldo, olha só, é interessante que você diz como nós trabalhamos, porque quando eu vejo aqui nesse 1 mais, né, 2 seno x, né, olha só que o meu gráfico lá no y, né, ele está passando no 1, lá no ponto 0,1 do XY, ele já está passando por lá, né? Então, são situações que, com a prática, né, nós vamos desenvolvendo situações para que a gente possa criar imagens mentais, né, e desenvolver a atividade, né? Como eu disse, toda a construção gráfica ela é de dupla entrada, né? A gente tem um processo de dupla entrada, mas se eu começo a entender um processo aqui do ciclo trigonométrico, né, de trabalhar o ciclo inteiro, se eu pegar aqui esse eixo que está anterior ao zero, né, e ligar no 3π, um pouquinho antes do 2π, eu formo uma circunferência completa, né, o ciclo completo da circunferência trigonométrica. Então, a gente precisa entender o processo, né? Montar o gráfico, muitas vezes até eu posso ali montar sem nenhum outro preparo, mas o entendimento do que está por trás desse gráfico é que é tão importante, né? O processo é tão importante para que se o aluno não adianta ele montar o gráfico do seno x se ele não está sabendo, se ele não sabe o que é seno x, se ele não sabe qual é a estrutura, né? E o que está em jogo entender essa estruturação. Então a gente tem aí um processo da formação da imagem mental. Quando eu falo de seno, eu já tenho uma figura lá dos senos, né? Como eu disse, aqui é 1 mais 2 seno x, então eu já tenho essa estruturação formada na minha cabeça, né, com a prática. Eu resgato esses conteúdos que eu já tenho, que eu já vivi. É um processo de dupla entrada, né? Mas é um processo que, além de consolidar os processos, os conceitos e conteúdos anteriores, vai abrir caminhos para novos conceitos para esse estudante, pois, a partir deste momento, né, ele tem que começar a traçar relações e fazer ligações de como ele pode analisar, né, de como é feita a análise desse gráfico e onde mais ele poderia usar. Respondida a sua questão, Everaldo? Nossa, muito esclarecedor, Valdir. Eu acho que deu para a gente uma luz. Como que é interessante a gente resgatar realmente esse conhecimento que nós temos de memória, ou seja, ver esse gráfico e depois entender que esses argumentos somado mais um, ele vai subir o gráfico, que ele vai descer o gráfico, ou que ele vai expandir o gráfico. Acho que é muito importante. A visualização desse gráfico nos permite a fazer várias outras interpretações de qualquer tipo de gráfico. Muito obrigado pela sua explicação de hoje. Não por isso, Everaldo. Vamos aqui sistematizando a nossa formação, né? Nós revisitamos os cronogramas e estruturação das formações do Aprender Sempre do quarto bimestre. Nós refletimos um pouquinho sobre o raciocínio espacial, passando pela noção de comprimento, distância, noção de superfície, corpo e espaço, né? Raciocínio temporal, que nós estamos com ele a todo momento, né? A sucessão e o raciocínio de dupla entrada ou raciocínio duplo, né? E analisamos algumas atividades aí do processo do Aprender Sempre. Então, eu vou pedir aos professores que compartilhem conosco, né, o que acharam sobre a formação via QR Code, né, pelo celular, né? Sempre ficam aqui as nossas referências, para que vocês possam acessar, se necessário, né, e sempre que
precisarem de mais informações. Eu vou fechando aqui a nossa apresentação para que nós possamos nos despedir, né? Agradeço muito a presença do Everaldo, do Fábio, mais uma vez, obrigado pela formação. Everaldo e Fábio, suas considerações finais, por favor. Obrigado, Valdir, pelas palavras. Eu acho que cada vez que nós participamos de uma formação dessa, sempre a gente aprende, sempre a gente sai com mais embasamento teórico. Um grande abraço a todos vocês, professor. Logo a gente nós nos encontramos novamente nas nossas pílulas. Com você, Fábio. Obrigado, Valdir Everaldo. Obrigado aos professores que estiveram conosco até agora, né? Espero que essas formações se reflitam até os nossos estudantes. Até a próxima. Obrigado e até o próximo encontro.